Hoje, literalmente, um projeto muito importante. Quero passar para muitas pessoas todo o meu conhecimento. Então, eu deixei aqui na tela do meu computador algumas coisas para não esquecer de ir falando com vocês, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o que me trancava de crescer na vida. Que eu acho que esse é um dos vídeos principais, porque às vezes a gente fica pensando que tudo é fácil para certas pessoas, né? Então, eu quero te convidar para falar uma coisa que eu particularmente tinha muita dificuldade. Me trancava muito e me paralisava muito, independente da condição que você tem hoje, né? A gente sabe tudo que a gente está passando desde o ano passado em relação ao Covid. Eu entendo tudo isso, mas, gente, independente da condição de vocês, tá? Eu te convido, quem está assistindo, a fazer isso. Eu quero que vocês falem em alto e bom tom para si próprios. Eu sou rico. É estranho, né? Mas eu tinha dificuldade de dizer isso. E eu tenho certeza que muitos de vocês também têm. Vamos de novo? Eu sou rico. Muito bem. Parabéns. Gente, isso é o início, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês acharam isso engraçado, outros tiveram uma dificuldade muito grande em falar, mas essa foi uma das realidades. Deixe guardada essa palavra aí que vocês vão entender no decorrer dessa conversa, porque isso é tão importante. Eu vim de uma família, gente, muito humilde, onde eu sou a mais velha, né? Tenho mais uma irmã, são só nós duas. A minha mãe, ela estudou só até a 4ª série do ensino fundamental, e o meu pai até a 8ª série do 1º grau. Então, eu fui criada, né, para ter uma estabilidade financeira, para ter um concurso público, né? Eu tinha que estudar, tinha que ser a melhor da sala de aula. Minha mãe sempre me ensinou isso, meu pai também. Mas o que os meus pais queriam, né, como sucesso para mim? Que eu tivesse um emprego público, concursado e fixo, né? Que a gente tenha garantia. Quem de vocês nunca escutou algo assim, né? Tem muito, nasceu mais ou menos na época que eu nasci, ou a vida tem forte. Não, tu tem que estudar, tu tem que te preparar, tu precisa ter um emprego, numa estabilidade, concurso público. Gente, uma tem na contra que tem esse perfil, certo? E isso é ótimo. Só que vocês vão entender. Aguenta aí. Porém, eu nasci e cresci dentro de crenças sobre ser rico. E que eu vou também falar com vocês. O que acontece, né? Quando eu tinha essa dificuldade de dizer eu sou rica, porque às vezes não tava legal as coisas, me vinha muitas crenças na minha cabeça, muitas ideias das quais eu fui criada, assim como você também foi. Dentro do núcleo familiar que a gente vive, muitos dos nossos pais colocam coisas na nossa cabeça para a gente se desenvolver como ser humano, certo? Mas que eu vou dividir com vocês algumas coisas que eu escutava, tá? Que ser rico, né? A pessoa rica era snob. Quem de vocês já não escutou isso? O rico é arrogante, né? O rico não olha as pessoas mais humildes. O rico, ele se torna uma pessoa que passa por cima de todo mundo. Outra coisa que eu escutei muito, né? Mas não da minha família, do meu núcleo familiar, é que o dinheiro faz mal. A pessoa que ganha muito dinheiro pode saber que faz mal. É coisa do capeta,
né? Isso eu ouvi conforme eu fui passando os anos, eu fui escutando de outras pessoas e não da minha família. Da minha família era mais essa função do rico ser snob, do rico ser arrogante, né? Que nem tudo na vida é dinheiro, dinheiro não traz felicidade. Então eu acredito que muitos de vocês já escutaram muito sobre isso. Deixa eu só passar aqui. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente, quando a gente nasce, a gente começa a frequentar vários lugares, né? A escola, a família, a igreja. E cada lugar desses que a gente vai, a gente é como se fosse. E a gente vai absorvendo todas as boas, certo? Quero deixar muito claro que eu amo minha família, amo meu pai, que já se foi, e eles fizeram tudo para que eu fosse uma pessoa íntegra, lutadora, batalhadora na vida. Mas algumas coisas estão me trancando em relação a crescer. Então, a gente tem aquela história, a gente não é todo mundo, né? Que o rico vai humilhar os outros, como eu já tinha falado para vocês. E que isso muitas vezes é errado, né? Que são sem coração, que ganhar muito dinheiro é difícil, é doloroso, tem que sofrer. Isso foi uma coisa que eu escutei muito. Olha, tu quer ganhar dinheiro? É difícil. Tu vai ter que sofrer muito, tem que trabalhar demais, é muito árduo, né? São tudo coisas que a gente escuta, que eu tô passando para vocês se lembrarem. Em época de crise, né? Ninguém tem sucesso. Isso eu sempre escutei de várias pessoas, não do meu núcleo familiar. Dizia, em época de crise não se faz negócio. Quem já de vocês não escutou isso, né? Em época de crise não se abre nada, muito pelo contrário, se fecha tudo. Enfim, eu acho que tudo que eu falei, alguma coisa dentro ou do núcleo de familiar de vocês, ou de colegas, ou de parentes, ou inclusive da igreja, ou de algum lugar, vocês devem ter escutado alguma coisa sobre esses fatos que eu comentei. Mas o que ninguém contou, até um tempo da minha vida, é que tudo isso eram e são crenças que limitam meu crescimento, que limitavam o meu crescimento, né? Eu digo limitam porque ainda tem muitas coisas que eu ainda também estou trabalhando. Não pensem vocês que não. Mas que tem uma grande parte que é inconsciente, pessoal. Esse é o grande pulo do gato. Porque a gente não se dá conta sobre essas coisas que limitam e trancam a gente, né? Tem outras coisas como, que isso aí eu não podia esquecer, quem que ia na rua, voltava para casa e a mãe ou o pai dizia, corre, lava a mão porque o dinheiro é sujo, o dinheiro é impuro. Quem, né? Muita gente. Então, eu vou te contar uma coisa muito séria, que para chegar até aqui onde eu tô, hoje em dia, tendo o meu negócio, tenho a minha agenda cheia, claro que agora eu não tô podendo atender, mas no momento que eu abro a minha agenda, graças a Deus, eu tenho muitos clientes, né? Tô numa outra fase profissional, eu tive que derrubar tudo que estava dentro da minha cabeça. A minha vida financeira foi bem difícil. Sempre com medo que iria faltar. Eu e meu marido, sabe, a gente sempre tava assim, com muito medo, vai faltar. Ai, a gente não vai ter o suficiente. E aí, gente, depois de muito estudando, eu fiz 2 cursos juntos, tá? No segundo grau, um magistério e um ensino médio. Só para vocês terem uma ideia lá da história, um pouquinho, para vocês juntarem tudo.
e de medo que eu tinha justamente de não conseguir passar no vestibular. Então, tudo vinha vindo, né? Então, depois que eu casei, a gente estava sempre com medo de faltar. Aí, lá no segundo grau, eu já fiz 2 cursos, porque eu tinha medo também que eu não ia conseguir fazer um vestibular, alguma coisa assim, porque os meus pais não tinham dinheiro e tal. Olha a cabeça. E então, depois que eu terminei o segundo grau, que eu fiz magistério e fiz ensino médio, os 2 cursos juntos, já trabalhava, porque eu tinha que conseguir, né? Eu tinha sempre tive muita força de vontade. Eu fiz uma faculdade de enfermagem. E passei o pão que o diabo amassou, gente. Com os pés, pra dizer bem a verdade. Porque nunca tinha FIES. Porque naquele tempo não existia ProUni. Então, eu era tão sortuda que toda vez que eu ia lá para ver se tinha FIES, estava sempre trancado. Por quê? Porque existia muita inadimplência e eles estavam trancados os créditos, sabe? Existe muito isso. Então, eu nunca conseguia. Era sempre aquele coração na mão, sabe? Era muito difícil, muito tudo. Fazia pão para vender, eu fazia pé de moleque para vender. Na época que eu estudava, não era chique carregar marmita, né? Então me chamavam de boia fria na faculdade, né? Eu usava o uniforme, e aí dizia, ai, tu não tem outra roupa para te usar, tu usa sempre a mesma. Eu digo, olha, eu trabalho, eu uso uniforme. Então, hoje em dia, eu vejo que muita coisa mudou, né? E isso é muito bom. As pessoas estão crescendo mentalmente. Até que um dia, gente, eu disse, chega, eu vou ter o meu próprio negócio. Depois que eu fiz a faculdade, tudo, comecei a trabalhar, fui para a área de vendas, porque eu queria vender, né? Eu queria ver como é que funcionava o negócio. E foi muito difícil, gente, conseguir uma colocação como vendedora em qualquer lugar da minha cidade, porque eu tinha muito estudo. Ironia, né? Tinha feito inglês, tinha feito curso de tudo que era coisa, tinha publicado coisas na faculdade, né? Publicação não é fácil. E quando eu disse assim, não, eu quero fazer outra coisa, tá? Porque eu tenho alguma coisa dentro de mim que não tá legal, algum sininho que não tá legal. O que aconteceu? Eu não conseguia trabalho, porque eu tinha estudo demais. É, gente, é triste isso no nosso Brasil, mas existe. Mas eu fiquei firme e consegui um trabalho. Nesse trabalho, eu cheguei a gerente de vendas. E para ser gerente de vendas, eu comecei como secretária, porque eu não consegui ser vendedora. Então, eu fiquei 1 mês de secretária, aí deu 1 mês a mais, eu fui para vendedora, porque eu não tinha o quê? A carteira assinada como vendedora. E isso, hoje em dia, no mercado de trabalho, conta muito. Mas eu tinha muita força de vontade e eu queria vender, porque eu sempre vendi tudo. Eu sempre fazia as coisas para vender. Então, dali sempre tinha dinheiro. Então, eu queria ver aquilo ali, porque eu tinha alguma coisa dentro de mim. Então, depois de 1 mês eu fui para vendedora e depois de mais outro mês eu cheguei a gerente de vendas da loja. E, gente, foi a minha maior faculdade. Foi muito importante para mim. Só que chegou uma hora que eu disse, pronto, agora eu vou ter o meu negócio. E cheguei pro marido, falei, né? Ele não entendeu nada, ficou um pouco apavorado, porque a gente tinha aluguel, a gente tinha contas para pagar. E, gente, tava desesperador, mas eu firme. Eu digo, louca e meia, né? Sinal que, enfim, faz parte da vida. Essa sou eu. Porque desde pequena, só um detalhe para vocês terem noção, que às vezes a gente sente certas coisas, né? E a gente não dá bola. Mas eu, desde pequena, pode perguntar pra minha mãe, e o meu pai não tá mais aí, mas perguntar pra minha mãe, o que a Graziane brincava? Eu dava aula pras bonecas, né? Fiz magistério, porque eu adoro magistério, adoro, as crianças adoram ensinar. Eu dava aula pras bonecas, eu tinha 2, 3 negócios, a minha mãe disse, né? E eu, além disso, ainda estudava e trabalhava num hospital na área da pediatria. Por incrível que pareça, eu fiz até o meu último estágio de gerenciamento com pediatria, tá? Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou e vou. E aí, nesse meio tempo, vamos voltar ali para quando eu disse que eu não ia mais trabalhar, que eu ia trabalhar para mim, que eu ia ter um negócio. Só que tem um porém, gente, eu não sabia nem do que eu ia fazer.
Loucura, né? Mas eu fiquei firme. E o meu chefe, que hoje ele é o meu compadre, meu marido, ele me deu força. Ele disse, Grazi, vai, mesmo que todo mundo te diga que não. Vai, eu tenho certeza que tu vai conseguir, porque tu é excelente. Então, gente, eu comecei. E eu não sabia nada do que eu ia fazer. Eu só tinha aquele ímpeto, assim, ó, que agora vai. Já ouviram falar, assim, que tu joga a vaca no precipício? É, eu joguei a minha. Não é? Eu digo, azar, agora vai. E tinha todo o financiamento da faculdade para pagar. O meu marido ganhava um salário mínimo só. A gente tinha aluguel para pagar. A gente tinha que comer e tinha que se virar dentro de uma outra cidade, totalmente fora da cidade de onde nossos pais estavam. Mas eu fiquei firme, porque eu sabia que alguma coisa eu ia conseguir. Eu ia vender nem que seja pão, eu ia fazer pão, porque eu não tenho medo de trabalhar. Eu ia fazer pão e ia sair vendendo. Um salário mínimo eu ia conseguir tirar, vendendo as minhas coisas. Isso eu tinha toda a certeza do mundo. Então, eu fui pensando e pensando e pensando o que daria um propósito para mim, né? Aquela coisa assim que te dá por dentro e tu te joga, né? Se joga porque tu tem certeza absoluta que tu vai dar, que aquilo é para ti. Eu só tinha que descobrir o que era, mas eu sentia que isso era verdadeiro. Então, eu me lembro de uma coisa, que tudo fazia sentido para mim. E eu fui pra ação. Então, é aquilo, sabe? Tem que acreditar. E eu acreditava que eu ia conseguir. Que eu ia chegar lá. 100% convicta disso, sabe? Apesar que o único que ainda me dizia que tudo bem, mas, tipo, meio apavorado, era o meu marido. Mas ele dizia, tô contigo, né? Mas, às vezes ele dizia, não sei como tu vai fazer, mas vai dar certo, né? Meu pai e minha mãe não gostaram muito, porque, inclusive, foi uma das discussões que eu tive com meu pai. Porque eles, como tu vai sair da área da saúde, né? Anda de jaleco branco e coisa, pra fazer o quê? Eu digo, não sei, mas eu vou conseguir, eu vou fazer, né? E todo mundo, porque uma faculdade, eu vou fazer uma coisa pra mim. Eu tava convicta, lembrem disso. Aí eu comecei uma jornada que eu não tinha mais desculpas, porque eu atirei a minha vaca, né? Peguei, empurrei ela do precipício, ou ia ou não ia, não tinha o que fazer, sabe? Ou vai ou racha. E ponto final. Era só isso que eu pensava. Mas uma coisa, dentro de mim, ao mesmo tempo eu tava fervilhando porque eu sabia que tinha algo. E aí eu fui fazendo, e de novo, e assim por diante eu fui pensando e pensando e pensando no que eu podia fazer. E nesse meio tempo, eu seria, como é que eu vou dizer pra vocês, incapaz, sabe, naquele tempo lá, contar tudo isso que eu tô contando pra vocês, a gente deve meio que se emociona um pouco em falar, mas eu não ia ter condições de falar o que eu tô falando hoje pra vocês, sabe? Eu não ia conseguir, isso é certo que não, sabe? Eu seria incapaz de falar o que eu estou falando hoje pra vocês, o que eu tô contando pra vocês hoje. Mas uma coisa, gente, né? Só pra vocês colocarem uma coisa na cabeça antes de eu continuar, que o faturamento, a parte boa de tu poder ser bem sucedido, de tu poder ter o teu horário, de tu poder fazer aquilo que o teu coração pula, aquilo que os teus olhos brilham, é possível. Eu sei isso. Essa é a certeza absoluta que eu tenho. É possível. Sabe aquela pessoa que tu admira? É possível tu chegar lá. É possível
conseguir, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das dificuldades. E não é papo furado. Quem me conhece, sabe da minha trajetória, sabe que isso é verdade. E eu quero te contar sobre prosperidade financeira. Eu quero te fazer um convite. Presta bem atenção. Não acredita em absolutamente nada do que eu vou te contar hoje. Eu quero que tu não acredite em absolutamente nada do que eu vou te contar hoje. Isso mesmo. Estranho, né? Mas preste atenção. Quando alguém comunica algo pra gente, a pessoa que está comunicando, ela é responsável pela metade da comunicação. Então, vou repetir. Quando alguém comunica algo pra gente, tá? A pessoa que tá comunicando, ela é responsável pela metade da comunicação. Como assim, Graziane? É que o que eu vou te falar aqui é uma verdade. É meu ponto de vista. É a minha verdade. 100% verdade. Eu vou ser muito verdadeira, tô sendo muito verdadeira aqui com vocês. Mas outra parte é como vocês vão escutar aquilo que eu tô falando. Engraçado isso, né? Repense. Tudo que eu tô falando é a mais pura verdade. Mas vai depender muito de como é que vocês estão escutando tudo que eu tô falando. Eu te convido, sinceramente, em não acreditar em ti. Ah, mas que balela é essa, Graziane? Olha, como não vou acreditar em mim se há pouco tempo tu tava dizendo que tu acreditava em ti mesmo? Mas eu tô convidando tu a não acreditar em ti. Até porque, vamos combinar, né, que a gente não acreditar na gente mesmo dá uma vantagem muito grande, não dá? Porque as coisas que a gente aprende até hoje, se tu como é que eu vou dizer assim, né? Se tu conseguir me escutar sem acreditar em mim e também não acreditar em vocês, como vocês escutam outras pessoas, é o jeito que vocês escutam a si mesmo. Então, eu vou explicar. Se vocês não acreditarem em vocês, ou se vocês não me escutarem, né? Lembre que metade do que vocês ouvem é eu que tenho essa importância. A outra metade é vocês. Só que tudo que vocês escutam, tá? Aquilo que vocês querem escutar, tá? É aquilo que vocês também pensam de vocês mesmos. Faz sentido? Então, para explicar melhor, quando estamos escutando os outros, a gente julga. Como assim a gente julga? Sim, vocês estão me julgando. Desde a hora que eu liguei aqui, os aparelhos e tudo, que confesso que tem muita coisa aqui que eu ainda não sei direito, são coisas ainda... Gosto muito de conversar, ver pessoas, mas essa coisa assim de online, para mim, ainda é muito novo. Mas vocês estão me julgando. Estão me julgando a cor do meu batom, tá julgando a minha postura, o jeito que eu tô falando, né? Por que eu tô falando tudo isso? Quem eu sou, quem eu não sou. Isso faz parte. Então, quando a gente escuta as pessoas, a primeira coisa que a gente faz, inconsciente, é julgamento. E tá tudo bem, é assim mesmo. Faz parte do ser humano. Enfim, isso é o que nos faz seres humanos, né? E dependendo das nossas crenças, aquilo que a gente acredita, a gente julga a outra pessoa. Só que
tem uma coisa que talvez ninguém tenha dito isso para vocês. Quando a gente julga alguém, a gente julga através daquilo que a gente pensa, ou seja, a gente julga a gente mesmo o tempo todo. O tempo todo, no momento que a gente aponta o dedo para alguém sobre alguma coisa, a gente também está apontando o dedo para a gente mesmo. Só que existe, né, nesse mundo, existe duas certezas só. Quem de vocês aí dá um chute do que pode ser essas duas certezas? No mundo, no momento, a gente só tem duas certezas. O ser humano só tem duas certezas. Vocês sabem quais são? Dá um tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Bem, acabou. Vou dizer para vocês. Uma certeza é o nascimento. A gente nasce. E a outra, que a gente vai morrer. Mas é só essas duas certezas que a gente tem na vida. Somente essas duas. Que a gente nasce. Nesse meio tempo, a gente tem uma coisa chamada vida, né? E lá no final, que a gente não sabe qual é o tempo desse final, é a morte. Mas existe esse meio, que se chama vida, que nem eu falei para vocês. E podemos fazer o que quiser, né? Pode ser nesse meio tempo que a gente tem entre quando a gente nasce e o dia que a gente vai partir, a gente pode fazer o que a gente quiser. Vocês não concordam? Aí, nesse meio caminho, não tem certezas nenhuma. Não existe certezas absolutas. Né? A gente só tem duas certezas absolutas na vida. Né? Que a gente nasce e que a gente morre. As únicas certezas absolutas, tá? O resto, o meio ali, entre um e outro, a gente não tem certeza de nada. A gente pode passar esse meio caminho, né? Esse caminho entre um e o outro, tendo uma clareza mental durante esse processo todo de vida. A gente pode ter ação, a gente pode viver uma vida tranquila, sendo tranquilo, ou a gente pode ser um drama em pessoa, reclamar de tudo, que a vida é horrível, que nada dá certo pra mim, né? Colocar a culpa nos outros, né? É muito fácil quando a gente não quer tomar as responsabilidades, quando a gente julga a si próprio e coloca a culpa nos outros. Esse meio, né, que nem eu tô explicando para vocês, que é a vida, a gente pode ter controle. Como assim? A única coisa que vocês podem ter controle é da nossa mente. Como assim, Grazi? Tu falou tudo isso para dizer isso? Sim. Por quê? Porque a gente só tem duas certezas. Quais são? A vida, né? O nascimento e a morte. Dentro desse entre um e o outro, a gente tem esse caminho chamado vida. A gente, único e exclusivamente nós, seres humanos, temos uma escolha de viver reclamando, né? A gente que escolhe a forma com que a gente vai viver, né? Porque isso não é fixo, isso pode ser mutável. E só tem uma coisa nesse meio tempo que a gente, ser humano, tem controle, que é a mente da gente. É só isso. O resto, fora o que sai da tua mente, o que tá externo, tu não pode ter controle, tá? E somente isso. Então, pessoal, a gente nasce e rapidamente os adultos do nosso meio familiar captam nossa atenção para nos ensinar como funciona a vida, né? A gente vê assim os pais chamando as crianças toda hora para chamar a atenção da gente, porque eles querem nos ensinar, eles querem nos proteger, eles querem nos tornar um adulto melhor. E eles ensinam o que é certo e o que é errado. E como devemos nos comportar e começarmos a construir as nossas crenças. A gente, quando é criança,
Olhem só, isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção para juntar tudo. Quando a gente é criança, a gente gosta de brincar com tudo. Quem de vocês, né, ou quando tu olha uma criança assim pequenininha, tu vê eles pegando gravetinhos, sujeirinhas no chão. E aí a criança corre com aquele monte de graveto, aquele monte de folha, aquele terra, alguns bichinhos mortos, corre feliz e mostra para o adulto, né? Corre e mostra. E o que o adulto olha para aquilo ali e diz para a criança? Larga que isso é sujeira, larga que isso é sujeira, larga isso aí, vai sujar tua roupa. Porque a gente, sendo criança, capta o que é interessante ter a atenção do adulto. Só que não na infância, né? O que acontece assim, ó, quando você é criança, tu começa ali a fazer essas coisas e corre para levar pro adulto. Só que, como eu falei, a gente é muito inteligente, o ser humano é inteligente, e a gente se capta o que o ser humano, nossos pais, né, gosta de dar atenção para nós. Então a gente começa a levar e a gente começa a ser repreendido. E o que acontece? Cada vez mais que vai passando o tempo, a gente vai deixando de levar aquelas coisas que a gente achou pelo caminho, que para nós era algo diferente, bonito e talvez até tivesse alguma utilidade para brincar. Nada de errado, só que vai chegar uma hora, né, que tu vai passar e tu não vai ver graveto nenhum e tu nem vê se tem alguma coisa. Às vezes até tu cai, porque tu não enxergou nem o que tem no chão. Certo? Quem já não tá mais ou menos por essas fases por aí, né? Essa criança, sempre os pais vão chamar a atenção. Toda vez que ela pegar um gravetinho, uma sujeira, entre aspas, vai gradualmente, vai xingar e vai fazer essa criança largar. Isso é o dever dos pais, tá? Não tô dizendo que isso não é o que os pais devem fazer. Devem fazer sim. Só que aí, como eu falei pra você, chega uma hora que a criança não vai mais pegar. Por quê? Aí que vem. Porque nós, quando éramos crianças, ou quando as crianças que a gente conhece, para totalmente de ver algo nessas sujeirinhas e nesses gravetos. Por quê? Pensem comigo. Por quê? Por uma coisa muito importante, gente. Todo ser humano, ele passa a não enxergar mais aquela sujeirinha ou algumas coisas na vida, ou passa de fazer certas coisas, deixa de fazer algumas coisas e passa a fazer outras, para poder fazer parte de algo. Como assim, Graziane? Ser aceita, né? A gente quer, todo ser humano, a gente quer ser aceito. Aceito na família, aceito nos grupos de amigo, tá? Então, a gente precisa de aceitação. E dependendo onde a gente nasce, aprende coisas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Crianças que nascem no meio de uma família culta, que gosta muito de ler livros, ver os pais lendo toda hora, o que vai acontecer com essa criança? O que ela vai absorver? Ela vai ter uma gramática boa, na grande maioria, vai ter uma curiosidade por livros, ela vai ter provavelmente uma alfabetização um pouco mais facilitada do que uma criança que não tem essa vida. Vocês não concordam? E aí eu venho com outra coisa para vocês. Se uma outra criança nasce num meio familiar, onde a família tem dificuldade financeira, né? Tem sempre aquele medo que algo pode faltar para sua família. Tá sempre dizendo que o dinheiro é algo que não é legal, né? Mas tá sempre correndo atrás do dinheiro, né? Tá sempre correndo atrás do dinheiro, porque sempre tá precisando de dinheiro para pagar as contas, para isso, para aquilo, para aquele outro. O que vai acontecer? Muito provavelmente
essa criança vai ter que lidar com dificuldades bem desafiadoras, dependendo do núcleo familiar. E como enxergamos o mundo, como é que eu vou dizer? Através do que os adultos mostram pra gente. Vocês entenderam? Então, a gente aprende muito sobre as questões do dinheiro, da ganância, da leitura, de tudo, de acordo da onde a gente nasceu e a gente se criou por um bom tempo. Então, mesmo, só para vocês entenderem bastante, mesmo que eu, Graziane, quisesse ganhar dinheiro, né, fazendo uma coisa diferente, eu tinha muita dificuldade. Por quê? Porque para minha família, para onde eu fui criada, dentro da minha cabeça, o dinheiro era algo difícil. Era uma coisa ardida, era muito trabalhoso, era muito dificultoso. Eu ia me tornar uma pessoa ruim, snob, né? Esse tipo de coisa. E que principalmente para ganhar dinheiro, eu tinha que fazer algo que me fosse sofrido, né? E aí é a mesma coisa que muitos de vocês têm sobre essa coisa de como que eu vou conseguir ganhar dinheiro fazendo algo que não é sofrido para mim? Como que eu vou ganhar dinheiro e ser bem sucedida fazendo uma coisa que me dá prazer, que eu não vejo que é difícil e que o dinheiro vem? Entra em choque. Então, vem algumas coisas na cabeça, né? Eu não vou conseguir porque eu tenho crenças limitantes e não vai funcionar. E vou dizer para vocês, quando eu comecei, teve uma época que depois eu comecei a atender a domicílio e depois eu subloquei uma salinha dentro de uma outra sala. Gente, eu tava sempre com medo que ia faltar. Eu fui, mas fui com medo mesmo. Mas era desesperador. Eu tava sempre com aquele desespero que parece que ia faltar, que ia faltar, que ia faltar. E faltava sempre. E eu sempre corria. Era roda. Era uma roda assim que eu só corria. Mas eu tava indo, porque eu sabia que tinha muita coisa ali que não fechava. Porque tinha gente que ganhava dinheiro ou que se sustentava bem. E vocês sabem que depois passou um tempo, eu comecei a ver que quando eu chegava, olhem só, quando eu chegava a um salário mínimo que eu conseguia ganhar R$1.000, tá? R$1.000 eu ficava doente. Eu ficava doente, eu não conseguia trabalhar, eu tinha febre. Porque inconscientemente, uma amiga minha foi e disse assim, Grazinha, tu tá com problema porque é crença de dinheiro que tu tem. Porque tu só junta dinheiro pra quando tu precisar. Precisar, tu vai precisar sempre. Olha só, eu juntava dinheiro só pra quando eu precisasse. E eu vivia precisando. E engraçado, ela me deu um livro e ela conversou muito comigo. E ela viu que eu tinha esses parâmetros, né? Que toda vez que eu ganhava R$1.000 no mês, eu via que ganhava e eu automaticamente me boicotava. Né? Se nunca ninguém contou isso pra vocês, eu tô contando. E quem aí se acha livre, né? Aí eu venho e faço outra pergunta para vocês, saindo um pouco disso aqui e fazendo essa pergunta. Depois vocês vão juntar tudo. Você se acha livre hoje em dia, né? Eu me sentia livre quando eu comecei meu negócio, mesmo que pequenininho, que eu comecei sem nada. Mas eu me sentia livre e isso me deixava muito feliz, né? Apesar de não entender direito as coisas e às vezes a minha cabeça entrar em parafuso. Porque eu sempre digo assim, ó, ser empreendedor não é somente tu fazer o teu próprio rendimento. Tu tem que pensar como um empreendedor. E isso é muito difícil, gente. É muito mais difícil do que vocês pensam, mas vocês têm que se libertarem. E a primeira pergunta que eu faço, que vocês têm que escrever aí, é: você se acha livre hoje? Você se sente livre? Né? Sentir livre é uma coisa de alma, é um sentimento de se sentir livre. Tu escolheu o teu nome? Eu não escolhi. Provavelmente vocês também não. Vocês escolheram a língua que vocês iam falar?
Eu não, tive que nascer falando português, tipo, né, aprender português. Vocês também não. Vocês puderam escolher o que é certo e o que é errado? E aí? Essa pergunta, a gente tem alguns conceitos que vieram do núcleo familiar, né? Não só dos pais, mas das pessoas que a gente conviveu. E que com o tempo a gente começa a ver que, opa, mas isso aqui não é bem isso que eu acredito. E não tem problema nenhum, e isso tá certo, né? A gente se molda conforme os adultos acreditam que aquilo é melhor pra gente, né? Que nem eu falei, eu fui moldada para trabalhar fixo, tendo carteira assinada num concurso público. E aí a gente se torna alguém para agradar os outros. A gente faz isso o tempo todo e é inconsciente. E não é que as pessoas não nos amam ou a gente não ama as pessoas, é que o ser humano aprendeu isso. O ser humano aprende. Vocês podem ver que as crianças, elas começam a fazer coisa para os pais para chamar atenção, para agradar. Às vezes, quando a gente fala, né, que a gente não pode estar batendo palma para coisa errada que as crianças fazem. Tem muitos pais que às vezes as crianças estão fazendo coisa errada e os pais estão achando bonitinho, né? É por isso. É exatamente por isso, né? Então, quando a psicóloga fala lá, é por isso. Então, vocês não podem tirar isso do ser humano, porque isso faz parte de nós. A gente é assim. A gente é o tempo todo para agradar os outros, né? Para ser aceitos. E isso é ser humano. Porque desde criança a gente aprende que temos recompensa, né? E isso é tão forte que às vezes a gente não enxerga. Aí a gente pensa assim, eu não vou conseguir. A gente mesmo faz isso. Não precisamos que ninguém diga. É o nosso inconsciente, né? Depois chega um tempo que a gente não precisa mais que o pai e a mãe falem coisas para nós. A gente mesmo começa a ser o nosso próprio juiz. Muitas vezes de coisa que talvez eles nem falavam. A gente só entendeu que aquilo poderia ser daquela forma, né? Porque a cabeça da gente é uma arma. E aí, é o medo do ser humano, né? De não ser aceito, de ser julgado, né? Quantos de vocês antes de sair na rua ou antes de tomar uma decisão ou alguma coisa, vocês ficam pensando, o que que os outros vão falar? Será que eu vou agradar todo mundo? Será que A, B, C, né? E se não gostarem? Isso faz parte, gente. Julgamento faz parte do ser humano. E tem um medo que as pessoas, assim, como é que eu vou dizer? Quando eu falo, as pessoas acham que eu sou meio maluca. Mas eu, nessa época, quando eu pedi demissão lá do serviço, quer dizer, na época que eu disse que eu não ia trabalhar dentro de um hospital fechado, né? Que eu queria outras coisas, amo a enfermagem, amo a área da saúde, mas eu, por algumas coisas de estar trancado, eu digo, não, eu quero outra coisa. Eu tinha medo de uma coisa, medo de não estar vivo. Como assim? Pois é. O que é estar vivo? É a gente estar feliz. E felicidade é um sentimento, né? É um estado de espírito, de pensamento, enfim, é um sentimento, né? E estar vivo, respirando, era isso que eu queria. Medo de estar vivo, eu pensava, né? Porque naquela hora, mesmo dentro daquilo tudo, eu era quem eu realmente era, né? Então, hoje, eu sou quem realmente eu sou. Por isso, talvez eu tinha tanta força e saber aquilo ali. E abrir mão, tá? De ser quem os outros querem. Abrir mão do nosso juízo interno. Abrir mão do julgamento dos outros, sabe? Que você não se enquadra
dentro de alguns parâmetros. Essa imagem que a gente cria é para ser aceito. E nunca vamos nos encaixar. Nunca. Nunca. Enquanto a gente estiver fazendo coisas para agradar os outros, para entrar dentro de uma forma que a gente julga, né? Não se esqueça que a gente julga sempre. Julga estar certo. A gente não vai conseguir, né? Ser perfeito. Conseguimos se enquadrar no que os outros querem, né? A gente faz força. Por um tempo eu consegui me enquadrar naquilo que inconscientemente eu achava que tinha que ser o correto. Só que o corpo começa a falar, né? Ele começa a dar dica que algo não tá legal. A pressão começa a aumentar, palpitação, né? O corpo em si começa a dizer que tem algo que não tá legal. Estranho. E se enquadrar na perfeição não existe. Não existe. A gente... como é que eu vou explicar? A gente termina desonrando a gente mesmo. Ai, como assim, Graziane? No momento que a gente tá fazendo coisas, né, que não tem a ver com o nosso propósito, que não é aquilo que o coração da gente bate, que é aquela pergunta que eu fiz para vocês, vocês estão vivos, né? A gente começa a ver que se tu continuar fazendo aquilo para agradar os outros, ou alguma convenção, alguma coisa que tu criou na tua cabeça, que tu acha que tem que ser daquela forma, a gente começa a se desonrar, né? A gente começa a se machucar a si próprio. E quando a gente não se enquadra, né? A gente próprio se auto-rejeita. O que eu quero dizer com isso? Não pense em vocês que quando eu disse, não, eu não vou mais trabalhar de carteira assinada, gente, eu precisava muito, mas muito mesmo. E às vezes, muitas vezes eu me pegava pensando, eu tô doida, eu não posso fazer isso. Isso é loucura, eu preciso daquele dinheiro, sabe? Por quê? Porque a gente automaticamente se auto-julga e automaticamente a gente se auto-rejeita. E quando a gente se olha no espelho, né? A gente se sente fraco, a gente se sente paralisado, né? Ninguém nunca falou pra vocês, né, que a caminhada pra ser tendo sucesso, ter o seu próprio negócio, pode passar por isso. Eu tô contando. É certo? Não esqueçam que essa é a minha verdade. Vocês não precisam acreditar. Mas é a minha verdade, pura verdade. Foi assim que eu me senti. Essa é a minha jornada, né? E a gente se sente muito paralisado. Muito mesmo. E tudo que você falar pra ti é uma criação. Por isso, dizer que tu é rico. Lembra que eu falei lá no início? Porque tudo que tu fala pra ti, ou tu pensa, né? Porque a gente não fala abertamente, né? Mas a gente pensa cada coisa pra gente mesmo, né? Que a gente se julga tanto, né? Eu mesma, às vezes, olhava no espelho e pensava comigo assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Que loucura. Sabe? Isso tá errado. Por que eu não tô fazendo isso? Por que eu não tô fazendo aquilo? Como é que eu larguei meu emprego? Né? Era só o que eu tinha. Eu já não conseguia emprego porque eu tinha muito estudo. E agora, o que eu faço? Só que vocês não esqueçam disso. Que tudo que a gente fala, a gente cria. E então, eu pedi para vocês começarem a dizer, eu sou rico. Porque para mim, isso me ajudou muito. Porque a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar. E acreditar de verdade, né? Não é acreditar, né? Tipo, eu larguei, ó, eu atirei a minha vaca no precipício. Eu tinha que acreditar, não tinha outra opção, entenderam? E isso era muito forte em mim. Isso me fazia me sentir viva, apesar de ferrada, né? Que não tinha dinheiro pra nada. Não é nem pra pagar o aluguel. Mas enfim, a gente conseguiu. E a gente precisa acreditar muito forte e começar a mudar.
Porque lembrem, né, que só tem duas coisas certas na vida: a morte e quando a gente nasce. O meio do caminho depende do jeito que a gente organiza a nossa mente. E organizar a nossa mente é acreditar, né, criar pensamentos que façam a gente sair daquela zona de conforto. Parece fácil, mas não é. O trabalho inicial de mudar aquela vozinha interna, assim, sabe? É a primeira coisa que tem que fazer para ter sucesso. Não adianta vocês quererem ter sucesso da noite pro dia sem vocês não acreditar nem em vocês mesmos. Né? Nunca ninguém disse, tô dizendo. Uma dica valiosíssima, que para mim foi bem difícil. E pro meu marido também, que começou, também trabalhava direto, com carteira assinada e tudo, e ele também quis empreender. E eu disse, o difícil não é ter cliente, o difícil não é ter um negócio, o difícil vai ser arrumar a tua cabeça. E é verdade, gente. Ele hoje entende o que quer dizer. Eu passei por aquela fase sozinha, porque ele me dava força, mas ele não sabia do que era que eu tava falando, né? E quando ele passou por isso, ele disse o que é a cabeça da gente, né? Porque a crença de tu tá indo para um lugar totalmente fora, que o teu núcleo familiar não tá acostumado. A minha mãe e meu pai nunca foram empreendedores, né? A família do meu marido também nunca foram empreendedores. Isso não significa que eles não nos amam, gente. Entende? E sim de coisas que acredita-se, que veio lá dos pais deles, das vós, enfim. Entenderam? Então, a primeira coisa a fazer para ter sucesso, tá? Para chegar onde eu cheguei, ter a agenda cheia, ter os clientes, é acreditar. Acreditar e criar na cabeça de vocês. Lembrem que só a mente é a única capaz, é só o que a gente tem controle. O resto a gente não tem controle de nada. O que acontece fora disso, né? No exterior a gente não tem controle, mas a gente tem controle de como é que a gente vai lidar com certas situações. Isso sim, né? O mundo pode estar horrível, mas depende de mim a forma com que eu vou lidar. E a gente, não esqueça de uma coisa, a gente pensa, né? No momento que a gente pensa, logo a gente cria. Parece bobo, mas eu escrevia. Eu precisava escrever para mim, porque só pensar era fraco. Né? Porque volta e meia tinha umas coisas que eu passei a vida inteira me treinando para uma coisa, né? Aí de repente opa, mas não é aquilo. E eu tinha que escrever, gente, eu tinha que escrever, falar para mim em voz alta. Parecia uma doida, mas funcionava. Meu marido até dava risada, né? E repetia comigo, né? E a gente precisa sair da cilada que a gente mesmo se colocou. Não foi nossos pais, não foi a escola, não foi ninguém. E não tem nada de errado nisso. O ser humano é assim. E aí, se colocar que você, né, que a gente tem uma essência. E aí começa a sentir a liberdade de ser quem tu é. A gente tem que ver quem a gente é, né? E ter a liberdade de ser e fazer as coisas, né? Aquilo que faz o nosso coração pulsar. Isso é ser livre. Isso que dizem, né? Eu me criei escutando assim, ai, as pessoas têm que arranjarem um emprego que gostem porque vão fazer pro resto das suas vidas. Por quê? Porque senão o trabalho não pode ser aquela coisa dura, né? O trabalho, ele tem que... Tu tem que fazer sem sentir. Isso é ser feliz. Isso é fazer aquilo com felicidade. E eu levei tempo, gente, para aprender que a culpa de não ter tido sucesso antes, né, era somente minha. E que eu preciso, né, que eu precisava questionar, e eu questiono até hoje, não pensa que não. Tudo que eu aprendo e tudo que eu aprendi, né, inclusive, meu marido já disse pra mim, como é que ele diz? Tu não acredita em mim? Tu vai lá e vai ver se é verdade ou não? Sim, foi uma das coisas que eu aprendi para ser empreendedora. De não acreditar em tudo que eu ouço e de tudo que eu vejo. E tudo que me disserem, né, eu tenho que processar. Eu posso ouvir, mas eu tenho que ver o que é. E mais uma coisa
que quero que acreditem que é possível e não tem nada de errado em fracassar. Todo mundo tem que ter o sucesso, né? Como é que eu vou dizer assim? Eles não param. As pessoas que eu admiro hoje são pessoas que fracassaram horrivelmente, assim, muito na vida, muito mesmo. E o que eles fizeram? O que eu vi, gente, analisando, né? Que aquelas pessoas que tinham sucesso, por que eu não tinha? Eu nunca fui de desistir. Só que aí eu não tava muito ligada, né, nessa coisa que eu tava dizendo pra vocês, tava sendo uma outra pessoa. Mas no momento que eu disse, não, agora eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou e aquilo que eu acredito, eu vou. Só que ainda eu tenho outra coisa, né, que eu ainda até hoje faço. Eu não posso desistir. Porque fracassar, por mais que vocês tenham os seus propósitos, que vocês saibam quem vocês são, que vocês tenham coragem, que vocês mudem essa palavra que todo mundo fala bonito hoje, mindset, né? Mas nada mais é do que eu tô falando pra vocês. Que fracassar faz parte, né? Vocês não vão vender pra todo mundo, vocês não vão acertar sempre. E isso é assim. Só que o que vai diferenciar uma pessoa de sucesso para outra, que mesmo que está dentro do seu nível, é a função de não parar. E acreditem, né? Eu sou rica. E você é rico? Isso é uma coisa que eu deixo para vocês. Então, gente, eu fecho agora essa live falando aquilo que era verdade. Não, é uma verdade 100% para mim, lembrem disso, né? Não quero que vocês acreditem 100% em tudo que eu disse. Se perguntem sempre se tudo que vocês estão vendo, tudo que vocês já sabem até hoje sobre vida, sobre negócio, se é aquilo mesmo. Se perguntem, sejam sempre vocês mesmos. E muito sucesso, muita riqueza. Beijo.